E aí galera, beleza? Hoje eu vou começar o vídeo falando um pouco sobre o vídeo que eu lancei sobre LSD e alguns feedbacks que eu tive sobre ele. A maioria dos feedbacks que eu tive foram positivos e muitas pessoas falando pra eu continuar fazendo o canal, fazendo vídeos e tal. Mas alguns feedbacks me deixou um pouco intrigado, principalmente porque um amigo meu militante da Marcha da Maconha compartilhou o meu vídeo sobre o LSD e algumas pessoas comentaram lá no vídeo falando que as pessoas não deveriam usar LSD porque LSD é uma droga e maconha é uma coisa natural e tal, enfim, esse tipo de coisa. Esse vídeo ele vai falar justamente um pouco sobre isso, o quanto que às vezes a gente acaba reproduzindo esse preconceito contra o usuário de drogas, uma lógica que é justamente a do proibicionismo. Eu acho isso muito ruim, assim, né? Fica até a dica, não é legal você tentar defender a sua droga e ficar falando mal da droga do coleguinha, até porque é isso que o proibicionismo faz. Os usuários precisam se juntar e não ficar se degladiando. Isso não contribui em absolutamente nada, isso só aumenta o estigma do usuário de droga. Então fica uma dica, nunca fale bem de sua droga e fale mal da droga dos outros, isso é muito feio. Vamos fazer o seguinte, vamos falar então sobre política, que na verdade é o tema principal desse vídeo. Eu vou fazer esse vídeo porque eu fico um pouco incomodado com algumas coisas que eu vejo na internet sobre os políticos. Uma delas é muita gente falar que não vai votar no político X por conta que ele é usuário de algum tipo de droga. Não vai votar no político X porque ele cheira, não vai votar no político Y porque ele enche a cara. Então isso é muito comum. É muito comum as pessoas usarem esse tipo de coisa para poder desqualificar alguns políticos. A crítica desse vídeo não tem só a ver com as pessoas ficarem deslegitimando o político que é usuário de droga, mas também daquelas pessoas que ficam fazendo piadinhas, como o político X tem plano de carreira, o outro barbudo que é pinguço. Enfim, eu acho que as pessoas não deveriam votar em determinados políticos porque eles têm propostas ruins, porque eles se aliam a outros políticos que não é da sua confiança, porque ele próprio não é da sua confiança, ou por diversos outros motivos, mas não pelo fato dele usar droga ou não. O que não dá pra fazer é diminuir o sujeito porque o cara é um usuário de droga. Você pode não votar no político porque ele é diversas coisas, mas não porque ele é um usuário de droga, né? Porque existem vários usuários de drogas que foram extremamente importantes, tanto na história da humanidade como nos dias atuais. Daí você pode ter diversos tipos de exemplo, como Van Gogh, o absinto, Sigmund Freud, a cocaína, Benjamin Franklin, o uso do ópio, Steve Jobs e o uso do LSD. E se eu for pegar a lista de músicos e pessoas relacionadas à arte, aí a lista é interminável mesmo. Para finalizar o vídeo e na contramão de tudo isso que já foi falado, eu acho que de fato tanto os usuários como as pessoas que não se consideram usuários de drogas devem sim votar em políticos que se assumem como usuários de drogas ou que ao menos os represente ou que pelo menos paute a sua questão, tanto em políticas públicas que visam o cuidado para o usuário de droga, quanto para aqueles políticos que visam a descriminalização, legalização e uma mudança total da nossa atual lei de drogas no Brasil. Bom gente, resumindo é isso, eu só gostaria de deixar aqui a minha preocupação com essa lógica de ficar falando bem da sua droga e ficar falando mal da droga dos outros. Eu acho que isso é reproduzir a lógica do proibicionismo e isso só reforça o preconceito contra o usuário de droga. Bom, beleza, valeu, até a próxima.